Senhores, eu vou só abrir, eu vou tentar ser bem rapidinho, porque nós temos, na verdade, o nosso tempo é curto aqui. Quando eu estudei esse filme para trazer para a gente, eu levei em consideração alguns detalhes. E normalmente vocês sabem disso, os filmes, eu sempre comento com vocês, a gente escolhe, na verdade é meio aleatório, é de véspera. Na verdade, o que determina a escolha do filme são os debates que a gente faz em sala de aula, nas várias salas de aula. Então, acho que o Larry Flynt, ele traz à tona alguns debates que muitas vezes a gente leva em conceito, mas não leva na prática. É a liberdade de pensar, é a liberdade de falar, é a própria liberdade de publicar. E muitas vezes isso para a gente parece muito óbvio, mas é muito óbvio quando nós concordamos com a opinião. E nem sempre tão óbvio quando a opinião é diversa. Nós tivemos há muito pouco tempo casos que nos remetem a esse problema, que foi a questão da marcha da maconha. Nós chegamos a um ponto do Supremo ter que discutir se era ou não possível debater, se era ou não possível lutar pela possibilidade da legalização da maconha. Percebam que ninguém discutia a possibilidade de fumar maconha. Ninguém discutia a possibilidade de transgredir a norma. O que a gente discutia de fato naquele evento era a possibilidade de lutar pela legalização da maconha. Por que eu tenho que proibir a marcha da maconha? O direito de manifestação não é livre? Eu não sou contra, eu não sou a favor, eu não acho que ninguém deva usar maconha na Avenida Paulista. Mas por que eles não podem discutir o assunto? E olha como a hipocrisia no debate é grande. Ninguém nunca falou isso a respeito das campanhas pró-aborto. E o aborto é tão crime quanto o uso de droga. Mas ninguém nunca falou da proibição das marchas pró-aborto, das marchas pró-pena de morte. Isso ninguém nunca discutiu. Por quê? A liberdade de opinião ela é muito boa, ela se refere à nossa opinião. E ela é muito complicada quando se refere à opinião alheia, opinião contrária à nossa. E esse filme mostra muito isso, até porque nós temos que lembrar de um detalhe: o direito é fato social. O direito nasce da sociedade. O direito não pode ser o impositor de norma social. O direito segue a norma social. Daí o exemplo da nova interpretação que o STF vem dando à nossa Constituição. O IBGE, poucas semanas depois da legalização da união homoafetiva, constatou que a maior parte da população brasileira não era favorável. Mas nem por isso não quer dizer que seja direito das minorias. Nem por isso não quer dizer que seja direito que eles tenham a possibilidade de exercer direitos constitucionalmente previstos. Então, o direito, apesar de tudo, ele é um fato social que surge da sociedade como um todo. É a famosa teoria da panela de pressão. É a maioria tentando se impor e a minoria tentando sobreviver. E os dois lados devem ser respeitados. Se a maioria se impõe sem respeitar a minoria, sem respeitar os microcosmos da minoria, surge o que a gente chama de revolução. Então, na verdade, o segredo está em liberar a pressão. O segredo está na panela de pressão ter a válvula de escape para que ela não exploda, mas também não pode deixar que o feijão não cozinhe o suficiente. Então, a nossa sociedade vive esse momento da panela de pressão. Nós temos que saber lidar com a divergência, os dois lados. Voltando à situação mais polêmica, mais atual, que tem aparecido mais na mídia, a questão dos direitos homoafetivos. Eu tenho que respeitar a divergência, assim como deve ser respeitada a divergência de opiniões também. Eu devo respeitar o deputado Jean Willis quando defende os direitos homoafetivos e devo lembrar que o deputado Jair Bolsonaro também representa uma parcela da sociedade e cumpre o seu papel defendendo o que defende. Óbvio que ninguém está discutindo aqui os métodos como que isso é feito. Mas os 200 mil eleitores que votaram no Jair Bolsonaro também têm o direito de ser representado. Assim como aqueles eleitores que votaram no Tiririca. Aqueles que votaram no Romário. Isso é a vontade democrática. E a democracia nem sempre agrada a todos. Sempre agrada a todos, mas a não democracia é muito pior. A não democracia. Eu não vou me delongar então, foi só para a gente fazer um introito, até para explicar o porquê da escolha do filme. E aí passa agora a professora Núria, ela vai tecer alguns comentários iniciais e depois a gente abre a palavra a vocês. Tá? Hoje eu vou pedir para vocês usarem o microfone, porque nós estamos gravando para depois deixar disponível no site da faculdade. Então vocês, quando quiserem fazer perguntas, é só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Tá? Obrigado, gente. Bom dia, queria agradecer o convite do professor Frederico, achei a proposta extremamente interessante e queria congratulá-las e congratulá-los por
optarem, né, em fazer uma atividade tão rica num dia de sábado, em que tantas coisas poderiam estar ocupando as nossas prioridades, e a gente vem aqui fazer um pouquinho de cultura jurídica, abrir um pouquinho as nossas mentes. Esse filme para mim, é um dos clássicos dos filmes de liberdade de expressão, de direitos constitucionais, de direitos civis, e eu acredito que não era de conhecimento aqui de uma grande maioria, justamente pela data em que ele foi feito, e foi um grande prazer revê-lo, e falei com o professor Frederico que chegaria mais tarde, né, porque, enfim, é o dia que eu tenho para ficar um pouco mais com meus pequenos, que são pequenos, têm 2 anos e meio, mas eu optei em vir também assistir com vocês para sentir um pouco essa sinergia que o filme provoca. Quando a gente fala em liberdade de expressão, eu estava até comentando com ele durante a execução do filme, que tem uma questão que precisa ficar mapeada. Nós temos uma dificuldade ainda no Brasil, justamente porque estamos vivendo uma democracia extremamente recente, né? A Constituição está comemorando seus 25 anos. Até onde falar, até onde eu posso falar e até onde eu me responsabilizo por aquilo que eu falo. Porque durante um tempo nós apregoamos a liberdade. E algo que é extremamente amadurecido nessa vivência da liberdade nos Estados Unidos é que a toda liberdade tem a responsabilidade. Nós ainda estamos tentando entender o campo da responsabilidade. Nós estamos brigando por liberdade, nós precisamos entender que a cada liberdade existe uma responsabilidade. E aí o caso que quando eu revi o filme semana passada, me veio à mente, foi aquela manifestação nas redes sociais de repúdio contra a demissão de um determinado homem das redes públicas, enfim, né, que é o Rafinha Bastos, e que havia ali um mecanismo de repressão, se ali não estavam cerceando a fala dele, e de certa forma ele se colocou midiaticamente como um fluinte, e não acredito que a coisa passa por aí, porque eu tenho a liberdade de falar absolutamente tudo o que eu quiser. Isso eu sempre digo assim aos meus alunos. Nunca me diga que eu não posso. Eu posso. Absolutamente tudo. Desde que eu me responsabilizo por absolutamente tudo que eu fizer. Agora, uma coisa sou eu publicar ou eu falar num segmento específico, que as pessoas procuraram aquele segmento pretendendo encontrar algum tipo de proposta. Outra coisa, eu estar numa TV aberta e no meio de comentários eu solto uma pérola ofensiva a alguém. É muito diferente. E aí quando a gente toca, e eu acho muito interessante o CQC, porque ele fica numa zona cinzenta. Né? É jornalismo ou é humor? Pânico é humor. Jornais, jornalismo. E o CQC? Quando interessa, é jornalismo. Quando não interessa, é humor. E nós estamos começando a ter isso no Brasil. E até mesmo quem atua nesse segmento também fica nessa zona cinzenta de como se comportar. Até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Então, esse é um campo extremamente novo, porque nós ainda estamos nos amadurecendo nessas questões. Mas o fato é que a liberdade de expressão ela é extremamente saudável para qualquer processo democrático. E aí, nessas 2 últimas semanas, com destaque essa semana, nós estamos vivendo um momento de profunda repressão ou de reações agressivas à manifestação de expressão. Que é essa manifestação contrária ao aumento das tarifas dos ônibus, e Goiás e Goiânia teve a sua pequena, mas teve a sua, e São Paulo agora, de certa forma, revela algo que é uma insatisfação. E aí eu tenho visto comentários e gente do nosso meio, professores que têm que falar a favor, contra, e dito que ali não é expressão, é baderna. Mas quando franceses
ficam 4 meses queimando carros contra manifestações de aumento de tarifa, de taxa de desemprego, de repressão financeira, aí eles são mais desenvolvidos politicamente do que nós. O processo de manifestação é só silêncio? Ou o processo de manifestação do pensamento, ele também pode ter uma frente de batalha? Não houve mortes. Protesto. O protesto é silencioso? A gente vai ter que seguir a linha de Gandhi inteira e fazer esse protesto silencioso. Nós podemos fazer protesto barulhento. São linhas. E que nós ainda estamos aprendendo a fazer. E o processo democrático só se faz com aprendizado, com repetições, com fórmulas possíveis e com fórmulas que de repente se tornam impossíveis e que vão ser julgadas pela corte máxima como impossíveis. Então essa era a provocação que eu queria lançar para que a gente pudesse abrir os nossos debates e deixá-lo cada vez mais pontual. Eu vou só fazer uma observação de algumas coisas à mente quando a professora Nanda falava. Depois, gente, o Júlio vai ficar com o microfone, então quem quiser fazer pergunta também é só levantar a mão que ele leva o microfone. Tem algumas ponderações aqui bem rapidinho. Eu me lembrei de um exemplo. No tempo que eu passei fora, eu lembro que eu me deparei com uma situação de um partido político que literalmente era o partido político dos pedófilos. Eles tinham um número muito pequeno de partidários, o presidente inclusive ameaçado de morte, mas era um partido político legalizado naquele país. Existia de fato um partido político. E uma grande parte da sociedade discutia o absurdo da criação de um partido político dos pedófilos. Eu concordo. O absurdo da criação de um partido político dos pedófilos, mas ele não me traz medo, porque a maior parte da sociedade acha um absurdo um partido político dos pedófilos. Mas e se algum dia esse número aumentar? Bom, aí a gente fica com medo, já não é do partido político, é da sociedade. Porque a discussão e as propostas eram absurdas, eles tinham tempo na televisão para discutir. Óbvio que eu estou falando de uma democracia muito mais antiga que a nossa, de uma democracia muito mais antiga que a norte-americana. A democracia norte-americana, querendo ou não, ainda é uma democracia muito recente. Até a década de 60, final da década de 60, nós tínhamos o apartheid legalizado nos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade Armada no Congresso Nacional foi talhada por escravos. A estátua que representa a liberdade norte-americana foi talhada por escravos. Então ainda, e é o nosso símbolo de democracia hoje, né? Nós voltamos à velha Pax Romana, né? A democracia debaixo de armas. Eu tenho uma música que diz alguma coisa a respeito, não é? Paz sem voz não é paz, é medo, né? A partir do momento que você não tem a liberdade de falar, não é simplesmente paz. Quando a gente fala das manifestações, uma coisa que me vem à cabeça é o seguinte: a televisão só mostra o quebra-quebra todo dia. Pronto, então eles atingiram o objetivo deles. Se eles estivessem marchando em silêncio, lá na Avenida Paulista, alguém soube da manifestação que teve ontem na Avenida Paulista? Teve uma manifestação ontem grande na Avenida Paulista, contra a Copa do Mundo. Vocês ficaram sabendo disso? Qual foi a repercussão que teve? Não teve repercussão quase nenhuma, sabe por quê? Teve uma manifestação de 600 pessoas que ocupou meia pista, liberou o trânsito, atravessou a Avenida Paulista inteira. O Jornal Nacional não mostrou isso, não. Mostrou na CBN, assim, um sujeito que estava passando por lá e disse: olha, aqui está tendo uma manifestação contra a Copa do Mundo. Como você não está na pista do lado? Agora também tem outro porém. Óbvio que tem propriedade privada sendo atingida, que não tem nada a ver com a história. Tem gente perdendo emprego, que não tem nada a ver com a história. Tem gente chegando atrasado, tem gente sendo prejudicada, claro que tem. Tem gente que precisa de hospital. A Avenida Paulista é um centro de hospitais. Então ela tem uma concentração muito grande. Aí a gente volta àquela discussão, né? Chegar no meio termo. Porque eles precisam... A minha pergunta é, se não tivesse greve de ônibus, por que existe um desespero tão grande com a greve dos ônibus? Porque para tudo. Se não parasse, alguém ia preocupar com a greve dos ônibus? Não ia preocupar com a... Eu acho curioso, porque os meus alunos, até os que têm carro, não aparecem na faculdade quando tem greve de ônibus. Realmente a greve dos ônibus atinge bem, né? Atinge aquele objetivo. Isso me lembra a frase de um ex-prefeito nosso, né? Os transtornos passam, os benefícios ficam. Imagina se na Revolução Francesa alguém tivesse pensado: olha, aqui nós estamos decapitando muita gente, vamos parar com isso. Né? Porque no final os corruptores foram decapitados, os corruptos foram, todo mundo foi decapitado. E nós temos democracia graças a isso, né? Olha só que coisa. Passada, hoje não tem guilhotina mais. A guilhotina deixou de ser utilizada na década de 80.
Olha, até lá a gente tinha guilhotina ainda, até esses dias, né? Eu não lembro que eu não era nascido, né? Agora, só para abrir a palavra já, tem uma coisinha que meu pai me dizia quando eu era criança, eu nunca esqueci disso. Meu pai me dizia o seguinte, lembrando aí do que a Maria estava falando: você é dono do que cala, mas é escravo do que fala. Falou, já era, não volta mais. Você não engole o que já foi dito. E aí vem a história das responsabilidades. Há pouco tempo o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da nossa lei de imprensa. Isso não quer dizer que a imprensa não tenha mais responsabilidade, ao contrário, a responsabilidade do Supremo agora é genérica, da imprensa agora é genérica, é muito maior do que aquela que era delimitada pela lei de imprensa. Senhores, a partir de agora é só levantar a mão, e aí o Júnior já vai começar com uma pergunta aqui, e depois ele fica aí à disposição de vocês para levar o microfone. Obrigado. Bom dia. Gostei do Unifil, muito bom. Primeira coisa que está acontecendo aqui no Estado, com relação às manifestações que foram citadas, a gente vê dois lados, né? Um lado que é mostrado nas redes sociais e o outro lado que a televisão mostra. E tem um boato que está se comprovando cada vez mais que havia outras pessoas que não eram manifestantes, que causou alguns queimas de ônibus para dar aquele vulto de negativo aos manifestantes. Falo isso porque participei de alguns fora Marconi e sempre a gente descobria 2, 3, 4 pessoas ali infiltradas ali no meio, que na verdade não tinham o objetivo da manifestação, sim uma outra coisa. E Goiás, nos últimos dias, está vivendo essa questão da liberdade de expressão, está cada vez mais viva. A população parece que começou a acordar para isso, e o governador, até o momento que eu tinha visto, já são 19 jornalistas processados, né? Por suas opiniões. Também o Wikileaks foi processado pelo governador, acho que o Facebook, não me lembro o outro site lá. Então a gente vê que essa questão é também presente, questão de liberdade de expressão. Ouvindo a CBN ontem sobre o direito de greve, a ministra Carmen Lúcia indeferiu o direito de greve dos professores de Roraima, porque por entender que aquilo é um serviço essencial ao público, usou aquele artigo, né? Porque, segundo ela, os meninos iam prestar vestibular e tudo mais, iam ser prejudicados. Mas eu fico pensando nisso, até que ponto a gente deve se atentar a isso, porque aqui em Goiás, eu sou professor da rede estadual, a gente só consegue ser ouvido de fato quando a coisa para, quando afeta essa grande massa. Os pais só aparecem na escola quando a gente entra em greve. Você fala, não, mas onde é que eu vou deixar o meu filho? Vocês estão entrando em greve, estão fechando a escola. Aí começa a falar, né? Várias coisas. E esse é um dos problemas. Com relação à questão constitucional, até que ponto temos o direito de greve, mas esses dispositivos, não pode parar o serviço, isso e aquilo. Mas, por outro lado, o trabalhador só consegue o que lhe é devido com a greve. Bom, você, na sua fala, acho que várias coisas foram pontuadas. Há uma diferença muito grande do que é visualizado pelas redes sociais e, claro, que tem um caráter ideológico, quanto também na imprensa oficial. Então, de um lado quanto do outro, tem manipulação ideológica, né? E eu acho que vale a pena ressaltar e relembrar um pouco a Marilena Chauí, quando ela disse que ideologia não é uma mentira. A gente às vezes acredita que ideologia é uma mentira que, de tão contada, ela acaba sendo aceita. Desde o início, a ideologia é uma verdade. Agora, foi uma verdade construída. E aí, a partir dessa construção, há uma aceitação. Então, o que é divulgado em redes sociais, ela tem uma liberdade
e ela tem uma velocidade, e ela tem um descomprometimento ético, estético, que a imprensa oficial ela se ocupa. Agora, quando a gente fala nessas questões de manifestações e essa visibilidade, tanto num instrumento quanto no outro, o que me chama a atenção é que há um preço a ser pago, o preço da legitimidade e da ilegitimidade. E aí, o que define o quê? Quando é que eu tenho a definição do que é legítimo e quando é que eu tenho a definição do que é ilegítimo? Porque a herança que a Revolução Francesa e o constitucionalismo moderno nos impõem é que legitimidade é só aquilo que traduz uma manifestação ou uma aceitação de uma grande maioria. A legitimidade ela está associada com vontade popular. E tudo aquilo que é contrário à vontade popular se torna ilegítimo. Ok? E aí esse conceito ele fica extremamente fragilizado porque, e eu sou absolutamente libriana, eu me perfilio à corrente do Roberto Lira, da Lira Filho, do direito achado na rua, porque eu acredito que rua é o lugar das transformações, que direito é palco das transformações, e que as transformações só acontecem na rua. As transformações não acontecem nos gabinetes, porque os gabinetes não traduzem vontades populares. E acredito que, com muita crítica, é óbvio, e essa é a beleza do Lira, porque justamente ele está na teoria crítica do direito, que existe direito na lei, que existe direito fora da lei, que existe direito contra a lei, porque existe direito que ainda não foi reconhecido pela lei. Então as questões aí das homoafetividades, das relações que passaram por um processo extremamente sério, de superar um desvio sexual, de entender a homossexualidade como relações homossexuais, ou seja, sexo, e superamos isso para a homoafetividade e entendemos relações familiares e afetivas. Então, toda essa transcendência se deu dentro do direito através de embates sociais profundos que foram sendo levados à corte. Então, essa legitimidade ela é extremamente questionada se tudo que nós temos como reconhecimento de direito é realmente legítimo. E existem direitos que foram transformados em lei e que não são legítimos, porque eles não me representam. Quer dizer, há pouco eu estava numa turma de constitucional tributária em pós-graduação e a gente estava discutindo 150 dias pagos em impostos, não em tributo, gente, em imposto. Porque taxas e contribuições não entram aí nessa brincadeira hostil. E nós comparando com a França, que tem 147, 146 dias de arrecadação de impostos. Mas o que é prestação social lá e o que é prestação social aqui? Então, essa lei e toda essa legislação tributária, ela formalmente é legítima. Mas voltando lá a CIAS, é legítima? Me traduz? Eu me encontro nessa legislação? E aí quando você fala nessa questão aí dos direitos sociais e do trabalhador, o trabalhador não consegue fazer greve, porque na iniciativa privada você tem um preço dessa manifestação. Você faz greve e você tem a possibilidade de se demitir porque seu empregador entende que você excedeu limites. E você tem a via judicial para tentar fazer uma recomposição. A gente está passando por isso, uma vitória de professores lá na PUC. O professor que foi demitido porque fez 70 anos. E conseguiu, não conseguiu no primeiro, mas conseguiu no segundo e conseguiu agora no TST a sua recomposição. É uma briga, mas não é iniciativa privada. No poder público, para mim o debate ele fica ainda mais hostil. Porque sou eu empregador, não querendo reconhecer que o meu empregado tem o mesmo direito. Não é outra coisa. É um falseamento muito grande. Eu estou dizendo, olha, você não pode fazer greve porque você não é empregado. Não é porque o seu serviço é essencial. Porque se o seu serviço fosse realmente essencial, eu ia te tratar como essencial. Poxa, eu iria te pagar de maneira decente, ia criar uma jornada e um ambiente de trabalho decente, ia te proteger, porque é obrigação do empregador proteger. E aí, a minha família é de professores e da rede pública, e eu tenho uma tia agora que foi aposentada por invalidez,
e sofreu um derrame e perdeu 100% de dos olhos e o outro ela só tem 60% de visão, porque a escola que ela trabalhava era uma escola de marginalidade. Então, o susto dos tiros que foram trocados dentro da escola durante o período de aula fez com que ela tivesse um aumento de pressão e ficasse cega. E aí? É legítimo? Cadê a proteção? Porque nós aqui temos a proteção do empregador. O empregador está protegendo o seu empregado? Então, para mim, toda a questão e todos os debates, a gente vai ter que passar por esse grande questionamento. Legitimidade. E se essa legitimidade, ela está vindo da rua, ou se essa legitimidade está vindo de gabinete. Só um pouquinho disso aí, nem falo, mas eu, como professor da rede estadual, já sofri ameaça de morte dentro da escola, chamei a polícia, não veio, e tive que sair de peito aberto mesmo, de moto, estava no dia, tive que sair, passar no meio dos marginais que haviam me ameaçado no dia, e o que tivesse que acontecer ali, acontecer ali naquele momento. Outras vezes já teve tiros também, bancos. A última vez teve uma grande briga, que lá também é uma escola de periferia, a marginalidade é grande, alunos traficam dentro da sala de aula, é complicado. E o último dia, os marginais estavam lá armados, querendo matar uns outros traficantes, as quadrilhas, tem 2 quadrilhas de roubo de carro dentro da escola, estão lá. Aí chamamos a polícia, por causa da briga, demoraram uns 40 minutos, quando chegaram, falaram, olha, se for, o tenente falou, por mim, eu fechava a escola toda e jogava uma bomba aí dentro, para morrer todo mundo. Falou assim, e foi super grosseiro comigo, com o diretor, com os outros professores, porque dizendo que aquela escola dava muito trabalho. E que não ia mais atender os chamados da escola. Então fica aquela coisa, é o trabalhador que está ali, o empregador não está nem aí para o trabalhador que está ali, trabalhando, desassistido, sem nenhum, assim, vários alunos já vão armados para a escola porque o medo de morrer é muito grande, a gente fica naquele embate. Doutor, só vou voltar um pouquinho no comentário inicial dele. Ele fez algumas perguntas. A professora Núria citou o Roberto Lira Filho. Eu tenho um grupo aqui que admira o Roberto Lira Filho, né? Tem um grupo de alunos aqui que acho que já leu umas 15 vezes, não foi? O que é direito? O pessoal aqui que gosta muito desse que tem achado na rua. Alguns leram por um gosto, outros por obrigação. A partir da 14ª vez e meia, teve gente que leu por obrigação. O Flávio não está aqui hoje, né? O Flávio adorou ler o Roberto Lira Filho. Agora eu posso te dizer uma coisa. Toda corrente, na verdade todas essas suas perguntas dependem de uma corrente, depende de você adotar uma postura inicial. Então até o conceito de justiça, você decidiu que as várias teorias de justiça, que são contraditórias inclusive, a nossa justiça, pelo menos a nossa concepção atual de justiça na sociedade moderna é uma concepção liberal, é uma concepção que diz que você pode ser o que você quiser e puder. A lógica chega a ser estranha. Se você quiser ser milionário, sim, você trabalhe, vença, faça, ponto. Mas, obviamente, ignora uma série de outros valores. Então é difícil responder o que é direito, o que é justiça, o que é justiça para uns não é justiça para outros. Eu costumo dizer que essas discussões são efeitos colaterais da democracia. Você está com dor de cabeça, você toma um Tilenol. Só que se tomar o Tilenol demais, você vai ter uma dor no fígado. E aí piora, porque não tem remédio para isso. Então, o segredo é dosar. O remédio, aí vem a velha história a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, você saber dosar é o segredo. Um comentário aqui a respeito da liberdade de imprensa, não sei se você já viu, tem um livrinho que chama O Mundo é Plano, O Mundo no Século XXI, qualquer coisa assim, do Thomas Friedman. Ele diz o seguinte, o mundo hoje não tem distância. Então, os conceitos se sobrepõem, os preconceitos se sobrepõem e as ações se sobrepõem também. Até muito pouco tempo atrás, o sujeito dava uma entrevista, aquilo era editado, passava por um conselho de editoria, mesmo um conselho ético em algumas instituições, antes de chegar de fato à rua.
Ele citou um exemplo de um político norte-americano que foi até a sede da CBS, deu uma entrevista, aquela entrevista foi gravada, foi mandada para edição, a hora que ele desceu, um rapazinho parou ele na rua com um celular na mão, fez algumas perguntas para ele, e ele achou curioso, porque quando ele chegou no aeroporto para voltar para Washington, já estava publicado na internet com a foto dele, com o áudio do que ele falou e com as opiniões do blogueiro que publicou aquilo antes da CBS conseguir publicar. Por quê? Porque com o celular na mão ele tinha a câmera, ele tinha o gravador e ele teve a ação de chegar até lá e não passa por nenhum conselho de nada, ou seja, ele não tem grandes fiscalizações. A responsabilidade dele é tão grande quanto a dos outros. E ele tem que ser fiscalizado assim como qualquer outro. E aí a gente volta à discussão lá do CQC, do Rafinha Bastos, etc. Eu tinha sido abordado pelo mesmo assunto por um outro aluno antes, um aluno da PUC, e eu disse para ele o seguinte: você tem, por exemplo, nas TVs a cabo, você tem canal de pornografia 24 horas. Assina quem quer, sintoniza quem quer. Na TV aberta você não pode ter pornografia 24 horas, aí você direciona o público que quer pornografia vai para um canal específico, num horário específico. O público da TV aberta você tem censura, você tem horário. Por quê? Porque aquilo é massa pública, aquilo é informação pública, e nem todo mundo quer ter o acesso, quer ser obrigado a ter esse acesso. É a discussão das novelas e tudo mais. E aí, só para a gente lembrar, você falou da questão do Estado, a gente estava discutindo, tem um trecho do filme que o Larry Flint está com o capacete no tribunal, né? O juiz, não, você pode tirar o capacete, porque aqui o Estado te protege. Mas onde é que estava o Estado quando ele foi colocado na cadeira de rodas? E detalhe, ele estava naquele tribunal em virtude do Estado, foi o Estado que colocou ele ali. E não deu a proteção. E até hoje, esse filme é de 1997, salvo engano, qualquer coisa assim, não tinha sido julgado ainda o criminoso que atirou no Larry Flint. O Estado não protegeu. Bom dia, professor, professora, colegas. Eu ia fazer só uma pergunta a respeito do filme, mas como cidadão também me sinto o direito de expressar minha opinião em virtude das colocações do colega. Movimentos políticos, movimentos sindicais, pessoas da sociedade, estudantes, profissionais, todos têm o direito de se manifestar. E acredito eu também que as manifestações pacíficas deveriam ser maiores do que as manifestações desordeiras. Como o professor falou, aquelas que provocam danos, prejuízos, ocasionam demissões, ocasionam ferimentos, infelizmente alguns até retirando a vida de pessoas inocentes, e até mesmo de policiais, manifestantes, e assim por diante. Também acredito eu, que também sou funcionário público, que governadores, presidentes, deputados, quem quer que seja, também tem o direito de se manifestar e se defender. Se alguém na rede social, se algum jornal, a imprensa, de forma geral, colocar publicações inverídicas a seu respeito, ele tem todo o direito de contestá-las, de se defender. Esse é o Estado Democrático de Direito. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas também, como funcionário, posso dizer que hoje, sem publicidade alguma, ou publicidade direcionada para aquela região, o Estado leva um serviço, hoje mesmo, eu deveria até estar lá, vou estar na parte da tarde, deixei de ir por causa desse compromisso aqui, também é importante para mim, porque estou estudando aqui e acredito na importância desse movimento hoje aqui que nós estamos participando, a ação da cidadania nos bairros. Um local bastante vil, chamado Jardim do Cerrado, o NEM, entre Trindade e Goiânia. Dizem que o 2 é mais perigoso do que o 1 e que o 3 lá é muito mais perigoso do que o 2. Então lá também o Estado vai. Assim como acredito eu que a Prefeitura também tem as suas ações, mutirões, etc. Mas o Estado está tentando trabalhar, a Prefeitura, o Governo Federal. E nós, com certeza, como disse o professor, às vezes a mídia noticia mais as coisas ruins. Como você disse, a manifestação a desfavor da Copa do Mundo não teve notoriedade nenhuma. Eu não fiquei sabendo, acompanho noticiário, ando com o rádio ligado no noticiário, jornal da Globo, etc, etc. Então, só para colocar assim que
acredito eu que nós estamos ainda vivendo, como a professora disse, e o professor também, uma democracia de 25 aninhos de idade. Quem dera nós termos os 25 anos da Constituição ainda. Mas, só para colocar, a minha opinião... tá bom. Colocar que não concordo com tudo e nem discordo de tudo. Esse é o meio termo. Assim como eu queria também perguntar se o que aconteceu com o Larry Flynt, através de tudo que aconteceu com ele, o filme mostra várias ocasiões, ele é um pouco, parece louco, a mulher parece louca, mas ele não, estava defendendo uma ideia da forma dele, não importava com a sentença, nem com o que ia ser colocado para ele, se era prisão, se era fiança, mas ele defendeu até a última hora a sua ideia, o seu entendimento. E será que nós estamos vivendo também um tempo de colocações da imprensa e das novelas, Eu não vou citar a rede de televisão, mas todo mundo sabe qual é a rede de televisão que mais coloca a questão da homoafetividade, que nenhuma das suas novelas ela deixa de colocar isso, parecendo que está tentando inserir na cabeça das pessoas. Eu tenho filhos, mas defendo que eles também possam ver, que eles possam entender, mas tudo ao seu tempo, sua hora. Eu acho que é muito delicado, essa questão é muito delicada. E também, só para finalizar, saber se nós estamos perto de um comentário que eu vi também na rede social. Há algum tempo atrás, nesse país, a liberdade de expressar o homossexualismo era totalmente tolhida, era proibida. Depois passou a ser permitida. E ele finalizou dizendo: vou embora daqui antes que se torne obrigatório. A beleza do debate é justamente a divergência, tá, gente? Nós não vamos entrar em divergência ideológica. Eu queria me ater que eu não estou para discutir essa questão, eu só coloquei do colega. E estava querendo discutir realmente o filme. Não, tudo bem. Não, o comentário também é só porque a liberdade ideológica faz parte da democracia, vive disso, Você comentou que queria que tivesse menos manifestações violentas. Eu vou além, eu queria que não tivesse manifestação nenhuma. Eu acho lindo não ter manifestação, trânsito livre, não ter quebra-quebra. Essa eu coloquei mal, sem nenhuma violência. Agora, eu vou voltar na história do Larry Flynt, fazendo, na verdade, um paralelo. Será que se o Larry Flynt não fosse tão Larry Flynt, ele teria alcançado os resultados dele? Não. Será que se o Larry Flynt não fosse tão Larry Flynt, a gente estaria discutindo aqui hoje a possibilidade de uma liberdade tão ampla de imprensa? E aí eu volto, será que a manifestação com aquele quebra-quebra teria, ou sem o quebra-quebra, teria a mesma mídia que teve em virtude do quebra-quebra? Será que a democracia seria a mesma sem a morte do mártir? Aí nós estamos trabalhando com conjecturas que é impossível se confirmar, Isso é trabalhar com hipóteses. Bom, mas tudo bem, eu vou seguir. A questão da rede de televisão, eu tenho uma dúvida. Se a rede de televisão absorve o conceito social ou se ela cria um conceito social. Eu acho, sinceramente, por tudo que a gente acompanha, inclusive no histórico, principalmente desse assunto que é o mais atual, que é a questão da homoafetividade na própria televisão, da homossexualidade na televisão, eu já acho que... Eu não vou fazer a defesa, eu não quero ser o advogado do diabo. Mas eu acho que a rede de televisão foi o contrário. Ela demorou muito a ceder à luta social para incluir esse assunto nas novelas, por exemplo. Até pouco tempo atrás nós tivemos um caso de novela onde o beijo gay foi gravado e não foi ao ar. Então eu acho que demorou muito a absorver. Aí então o caminho foi contrário. Não foi a televisão inserindo aquilo no contexto, mas o contexto inserindo aquilo na televisão. Agora uma coisa é fato. O grande problema é a questão das políticas públicas. Aí a gente passa a ter um problema sério. Aí a gente volta lá na discussão da antiga cartilha gay, da chamada cartilha gay pelos opositores e etc. Então, o limite da aceitação para a imposição é que gera discussão. E aí, mais uma vez, eu não quero entrar em embates ideológicos. Eu não quero levantar aqui bandeira contra nem a favor.
Mas dizer que o equilíbrio disso é tudo muito complicado. E aí por isso eu citei o Jair Bolsonaro de um lado, o João Willis de outro. Preferencialmente que cada um fique na sua ponta, que a gente permaneça no meio. Que a gente consiga permanecer no meio desse equilíbrio. Marco Feliciano. O pastor Marco Feliciano também, que também tem os seus eleitores, ele está lá porque tem seus eleitores. Eu acho que o que a gente discute muito, a questão, por exemplo, vamos tocar no assunto do Marco Feliciano, ele como deputado, ele está cumprindo o papel dele. O que eu questiono é a Câmara dos Deputados eleger um sujeito que representa, assim, querendo ou não, hoje, não representa a minoria. Eu não posso dizer que as pessoas que concordam com o Marco Feliciano são minoria, pelo contrário. Agora ele preside uma comissão de defende direitos de minorias. Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Não é só uma comissão de direitos humanos. O discurso que eu escutei esses dias é que não, a maioria também faz parte dos humanos. Eu escutei um professor discutir em sala de aula na PUC. Mas também faz parte, tudo bem, mas a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Ninguém precisa que a defesa dos direitos humanos da maioria esteja lá em discussão. O problema é a minoria, que essa recebe imposição. E aí eu questiono se a legitimidade dele está na presença dessa comissão. Mas isso já é uma questão de organização legislativa, lá do poder legislativo. Aí a gente muda o foco e a discussão. Vou passar aqui para a professora. Da sua fala, eu tirei algumas questões que eu achei extremamente interessantes. O processo democrático ocidental, ele se deu através de revoluções, e as revoluções que foram mais impactantes, as revoluções burguesas, foram as mais sangrentas. A Revolução Francesa e a Revolução Estadunidense com a Guerra de Secessão. A Revolução Inglesa não trouxe grande impacto para o mundo ocidental. Então acaba que a gente fica, e eu concordo contigo, que as manifestações não pacíficas, eu não coloco como sinônimo de desordem, mas porque a desordem para mim aí já é uma degradação desta manifestação, mas as manifestações não pacíficas, de certa forma, elas são mais emblemáticas porque elas conseguem chamar a atenção e fazer com que haja um questionamento e que esse grau de indignação social ela se manifeste de maneira mais exacerbada. E aí nós temos que lembrar que nós somos sociedade de sangue, não de pedra. Então é claro que os calores e a emoção toma corpo, e aí as violências físicas, patrimoniais, elas começam a se fazer presente, o que não deveria acontecer, mas que acontece. Isso em todos os processos, em todas as sociedades que estão fazendo um enfrentamento de questionamento. Não deveria ser assim, mas é uma das características de uma sociedade de gente, que tem as suas vontades querendo se impor sobre outras vontades. Então, é um processo que nós vamos ter que aprender a lidar. E quando você fez um questionamento qual o momento que nós estamos vivendo, acho que nós vamos começar a viver um momento de cada vez mais manifestações por uma questão muito simples. Volta da inflação, o custo de vida subindo, as pessoas se indignando, elas foram apresentadas a um falseamento de conceito de classe média, né? Como se elas realmente fossem classe média, e elas não são classe média. Eu estava ontem discutindo isso com uma turma de pós-graduação. Não houve um aumento do nosso poder de compra, houve um aumento do nosso poder de endividamento. São duas coisas diferentes. Compra, cash, sem dívida. Se tem dívida, então não aumentou nada. E aí, essa classe começa a se indignar e a se manifestar. Aí, de tudo que você falou, tanto de um posicionamento de ação do Estado, de ausência do Estado, aí caem algumas questões que para mim são extremamente pontuais, que é a educação. O artigo 205 da Constituição, ele fala que a educação ela tem como finalidade promover o crescimento do sujeito para a cidadania. E aí o questionamento que eu faço estamos aqui no 3º grau, tá? Alguns aqui na sua 2ª formação, outros na sua 1ª, o professor Frederico e eu já passamos do 3º grau para o pós-3º grau, né? Os processos de pós-graduação, lato e estrito sensu. Qual o momento em que nós somos educados para a cidadania? Porque nesses 25 anos da Constituição, nós temos profundos debates
Mas incluir Constituição cidadã na pauta de vida não foi incluído. O menino e a menina lá no ensino fundamental não são apresentados a esse direito constitucional. O menino e a menina lá no ensino médio não são apresentados. O adulto que vai para a educação de adulto não é apresentado. E nem no terceiro grau. Eu sou mestre em educação. Então eu tive um cuidado de procurar nos cursos superiores que trabalham matérias jurídicas, em qual desses cursos, fora o direito, se trabalharia direito constitucional. Em nenhum. Em nenhum. Nós temos direito civil, quando se trabalha responsabilidades. Nós temos fatias de direito constitucional, que são trabalhados nos cursos que trabalham com previdência. Então, lá no serviço social, nos cursos de saúde, um pouco disso lá na Contábeis. E direito tributário, nos cursos que também tocam nessa questão. O direito constitucional, que emancipa o sujeito para a cidadania, nem no terceiro grau. Aí vamos trazer aqui para o curso de direito. Em muitas grades, em 2 semestres. Nas grades que são mais robustas, 3 semestres. E temos lá 7, 8 direito civil, 3, 4 empresarial, 2 a 3 direito constitucional. Então diz para mim, nem aqui nós estamos preocupados com formação de cidadania. Isso é importante porque se eu sou cidadão, eu conheço meus direitos, eu conheço minhas responsabilidades. E sei até como me manifestar. Se eu não sou educada a isso, como é que eu me manifesto? Ao sabor da emoção, apenas, sem nenhum contexto racional. É quando você questiona especificamente no filme, como que seria isso aqui, né, num contexto brasileiro? É claro que, mantendo as diferenças, né, de sistemas judiciais, que você bem sabe, o artigo 205 ou 220 da Constituição fala que a manifestação do pensamento, no que toca à comunicação social, não sofre nenhum tipo de restrição, observado o disposto nessa Constituição. Não tem restrição desde que obedeça ao que foi colocado na Constituição, porque essa é uma norma de eficácia limitada, de princípio tanto programático quanto institutivo. Precisa tanto de regulamentação quanto de um órgão. Aí vem um órgão e diz quais são na TV aberta os horários, coloca aquela faixa de indicação, certo? Só que eu preciso também que esse sujeito que está aqui passivamente recebendo, ele tenha um filtro. A educação como um instrumento de filtragem para que ele possa ver, entender, concordar e refutar. E essa filtragem, ela não acontece. Justamente porque aquilo que é pregado para ela é absorvido como uma verdade real. Então, eu costumo brincar que se a matéria está emperrada, chama grandes autores, coloca uma novela na Globo e vira lei. E aí, de onde que eu tiro isso? O Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Idoso e a própria Lei Maria da Penha. Se a Maria da Penha já estava numa cadeira de roda, nós já havíamos recebido uma condenação de tribunal internacional quanto ao tratamento das mulheres, mas foi necessário colocar uma professora bonitona numa novela do Manuel Carlos, apanhando de raquete, que é chique, né? Apanhando de raquete de tênis. Quer dizer, as nossas mulheres estão apanhando de tronco de árvore, entendeu? Elas estão apanhando de garrafa de pinga, mas a novela, até a violência, tinha um instrumento de sofisticação. Aí quando essa professora bonita apanhou, as mulheres estão apanhando. E aí a gente tem essa discussão. É quando a gente começou a discussão na Lei Maria da Penha, que está no Supremo Tribunal Federal emperrado com 2 mecanismos de controle, uma ação pedindo inconstitucionalidade, a outra pedindo a constitucionalidade. A matéria já está no Supremo por mais de 5 anos e o Supremo não faz o enfrentamento, fez das questões homoafetivas, mas da mulher não. E as mulheres continuam morrendo
no seu espaço doméstico. Mas por que nós não conseguimos fazer essa discussão? Porque não é uma lei que protege a mulher. É uma lei que protege a mulher na condição de mulher. É uma lei de gênero. Mas nós não sabemos a diferença de sexo para gênero. Falta educação. Então, as minorias, elas têm o seu debate extremamente emperrado por um contexto ideológico. Quando a gente fala de política de cotas raciais, nós não podemos ter cota racial. Porque nós não somos um país racista. Porque as oportunidades republicanas foram postas para todo mundo. Aí eu sempre faço essa pergunta. Nós temos igualdade de raça? Quantos professores negros você teve no seu curso? Na sua vida? Cabe nessa mão? E quantas professoras negras? Essa é a discussão das minorias. Exatamente. É curioso, né? Na ditadura militar a gente estudava a organização sociopolítica brasileira e educação moral e cívica, né? Ou seja, a ditadura tinha mais preocupação de discutir essas questões do que o governo democrático, né? O Estado democrático.